Você já se sentiu cansada sem motivo, sem ter feito grandes esforços? Já se sentiu cansada apenas de existir em algumas relações? Cansada de tentar algo tantas vezes até fracassar? Cansada de sempre estar se explicando? Hoje eu quero te contar de onde vem essa drenagem emocional, que tantas mulheres sentem e quase ninguém entende. Aquilo que você chama de cansaço emocional, ele tem uma raiz, na verdade. E ela é bem mais antiga do que o problema que você acha que está vivendo hoje. O ser humano ele tem algumas feridas emocionais. A ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, a ferida da injustiça e a ferida da traição. A gente tende a achar que sofre por causa dessas 5 feridas. E muitas vezes a gente sofre por elas mesmo. Mas eu quero te convidar a olhar um pouco mais fundo hoje. Todas essas dores que são diferentes, essas raízes, elas são expressões diferentes da mesma raiz, o medo. A rejeição tem a raiz do medo de não ser suficiente. O abandono tem a raiz do medo de ser deixada. A humilhação vem da raiz do medo de ser exposta. A injustiça vem do medo de ser diminuída. E a traição vem da raiz do medo de confiar e depois se machucar. Toda vez que você se sente rejeitada, o que dói não é só a pessoa. É o medo de confirmar a história interna de desvalor. Toda vez que você se sente abandonada, o que aperta não é só a ausência, é o medo de não ser escolhida. Toda vez que você se cala para evitar um conflito, o que você chama de maturidade pode ser o medo de perder algum vínculo. Toda vez que você engole o incômodo para manter a paz, pode ser o medo de desagradar. A drenagem emocional, ela vem desse lugar. Quando você vive cansada por gastar toda a sua energia tentando se proteger de algo que nem aconteceu. O teu corpo fica em alerta, você fica tensa, você fica prevendo tragédias, com medo de que elas aconteçam e você sofra. A tua mente vive em antecipação, sempre buscando que algo vai acontecer de ruim. E a tua alma vive cansada além do teu físico. E eu falo isso porque eu já vivi nesse lugar também. E se eu não cuido, eu volto para lá. Com 20 anos eu tive a minha primeira crise depressiva. Eu me sentia numa fase ótima. Eu estava saindo de casa para estudar. Eu tinha começado no meu emprego dos sonhos. Tinha acabado de terminar um curso técnico. Até que algo mudou. Internamente primeiro, depois no externo. E a minha vida naquele momento perdeu a cor. Na época eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Então eu não fazia ideia que dentro de mim era o medo que estava gritando. E eram muitos medos, todos camuflados, bem escondidinhos para que eu não percebesse. O medo de não ser suficiente, o medo de não ser amada, o medo de desagradar, o medo de não dar conta. Estava iniciando uma fase de independência, começando a virar adulta, e esses medos afloraram. Só que como eu não tinha consciência, eu fiquei mal, tomei os remédios por um tempo e a vida continuou. E o que acontece quando a gente não olha para as raízes das nossas dores internas é que elas se repetem. E depois dessa crise vieram mais 3 ao longo da minha vida. Até eu compreender que eu precisava mudar algo dentro. E ao passar por esse processo, eu decidi me tornar terapeuta. Porque cresceu em mim a vontade, o desejo de auxiliar outras mulheres que estavam ainda no lugar daquela Ana lá dos 20 anos, ao longo da sua vida. Mulheres com essas mesmas dores. Mulheres que são incríveis, mas vivem exatamente esses padrões. Mulheres sensíveis, inteligentes, afetuosas, mas que aprenderam a sobreviver emocionalmente, se adaptando demais. Mulheres que acham que está tudo bem, mas no interno delas, no fundo da alma, sentem que o mundo delas também está ficando cinza. Aquilo que você chama de amor pode ser o medo de ficar sozinha. Aquilo que você chama de compreensão pode ser o medo de se posicionar. Aquilo que você chama de empatia pode ser o medo de dizer não. E aí você se sabota e se engana achando que está tudo certo, mas começa a se perder de si, pouquinho a pouquinho. A cura começa quando você entende que o problema nunca foi você sentir demais. O ser humano nasceu para sentir. O problema é conviver com medos demais.
Quando você aprende a se sentir segura dentro de você, tudo ao teu redor muda. Você para de aceitar migalhas emocionais. Você começa a colocar limites sem culpa. Você escolhe relações onde você não precisa se encolher. Você descansa, porque a segurança emocional não vem do outro. Ela vem da confiança interna de que você consegue se sustentar emocionalmente. Mesmo se o outro for embora, mesmo se você falar algo que vá desagradar o outro. Isso é maturidade emocional. Talvez a sua exaustão não seja fraqueza. Talvez seja um sinal que você está pronta para parar de viver com medo. O que hoje na tua vida te drena, não porque é difícil, mas porque você está atraindo a si mesma para manter isso na tua vida. A partir do momento que você se escolhe, a vida para de te sugar e começa a te sustentar. Se enquanto eu falava, algo aí dentro apertou, talvez você não esteja apenas cansada, talvez você esteja realmente desconectada de si. E foi por isso que eu criei o mapa da reconexão, um processo de acompanhamento para que você saia do caos para se tornar a pessoa que você deseja. Não é uma terapia para consertar você, é um espaço de alinhamento e análise de vida para mulheres que desejam se reconectar com elas mesmas. Para mulheres que já entenderam que o problema não está fora, mas dentro delas. Durante o acompanhamento do mapa da reconexão, nós olhamos para onde você está se abandonando, quais são os pontos que precisam de atenção e o que precisa ser feito para sair desse lugar. Se você sente que é hora de se reconectar com a sua voz, com seus limites e com o seu valor, comenta reconexão, que eu te explico como funciona o mapa. E não esqueça, você não precisa mais viver assim. Você só precisa decidir. Até o próximo vídeo.